crianças, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia. Mas antes da gente começar a nossa lição, vamos ler o nosso texto desta semana para a gente decorar durante a semana, combinado? Então vamos lá, Mateus 6,6, que diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Vamos ler novamente? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Muito bem, crianças, isso aí é muito importante nós orarmos ao nosso Pai Celestial. Crianças, eu tinha comentado ontem que Jesus aceitou ensinar aos seus discípulos a oração, como eles deveriam orar. E aí, Jesus, ele decidiu ensinar essa oração e ele escolheu para ensinar aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, é uma oração muito linda e tem um significado maravilhoso. E vocês, não sei se vocês já prestaram atenção, mas essa oração é dividida em 4 partes. Primeiro, a gente agradece a Deus por todas as coisas que Ele nos dá, todas as coisas boas que o Senhor nos concede. E aí depois, a gente pedimos perdão pelos nossos pecados. E em seguida, pedimos o que nós precisamos, o nosso alimento, as nossas roupas, a proteção. E por último, nós agradecemos e por Ele responder às nossas orações. Nós agradecemos a Deus por Ele ouvir e responder às nossas orações. Foi essa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Talvez a gente ora essa oração várias vezes durante a semana, na igreja, ou até mesmo aprendemos na escola. Eu, por exemplo, eu já aprendi essa oração quando eu era pequena, com os meus pais e na igreja, mas também me ensinaram essa oração na escola. Então, essa oração é muito conhecida. Só que por ela ser bem conhecida, às vezes a gente não presta atenção no que ela está falando. E hoje nós vamos estudar cada pedacinho dessa oração. Combinado? E aí a gente vai ver o verdadeiro significado dessa bela oração. Vamos lá, crianças, vamos começar. Para facilitar, eu pedi para imprimir a oração, para a gente estudar cada pedacinho dela, combinado? Então vamos começar. Olha, eu fiz um círculo na primeira parte da oração. Pai nosso que estás nos céus. Vocês acham que isso significa o quê, crianças? Nós temos 2 pais, né? No caso, mãe e pai. E eles são muito importantes na nossa vida e eles nos ensinam e a gente aprende muitas coisas com eles. E eles são muito importantes. Por quê? Porque quando temos alguma dificuldade, algum problema, a gente vai lá e pede para o nosso pai, a nossa mãe, nos ajudar a resolver esse problema. E isso é maravilhoso. Deus, Ele é o nosso Pai Celestial. E sendo o nosso Pai Celestial, a gente, toda vez que falamos com Ele, a gente fala Pai Nosso que estás nos céus. Porque Ele está no céu, Ele escuta a gente, né? Então, nós pedimos a Ele, e toda vez que falamos com Ele, a gente fala com nosso Pai Celestial. Por isso que se diz Pai Nosso que estás no céu. Deus ouve todas as nossas orações, todos os nossos pedidos. Ele está à nossa disposição a todo tempo. Toda vez que a gente precisar, Ele está lá para nós. Assim como a nossa mãe e o nosso pai. Por isso que Jesus ensinou aos seus discípulos a orarem dessa forma, falando Pai Nosso que estás nos céus. Crianças, amanhã a gente vai ver mais um pedacinho dessa oração muito importante que devemos fazer com todo respeito, com toda reverência, porque o nosso Deus é maravilhoso e cuida de cada um de nós. Então eu espero vocês amanhã,
que nós vamos continuar essa linda oração. Tchauzinho!